Oi, gente. Então a gente está aqui hoje ao vivo para falar sobre algumas questões que já chegaram no meu WhatsApp e que a gente vai trazer aqui. E conforme as outras perguntas forem chegando, a gente também vai abordando. Então eu sou Silvia Maia, do canal Crescer Humano. Joana vai se apresentar também. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Joana Moraes, do canal Papo em Casa. E a gente vai falar hoje sobre algumas questões bem importantes sobre comportamento e desenvolvimento infantil. E para começar, eu acho até que é legal a gente falar sobre essa questão do quanto os pais estão meio perdidos, né, com a educação dos filhos. Eu faço parte aí de alguns grupos, né, de mães e vários grupos. E em todos eles, eu sinto que os pais têm muita dificuldade em saber lidar com a birra, com a mordida, com o desfraude, com situações assim do dia a dia que a gente percebe que é uma questão de limite. Os pais têm muita dificuldade de trabalhar limite, né? De dizer não. Eu não sei se isso está muito ligado ao medo, né? Ao medo da criança não gostar da mãe, da criança ficar triste, da criança se frustrar. Mas é assim, frustração faz parte, né? Faz parte do processo de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias frustrações. Sim. Então, e as pessoas amam muito seus filhos. Então, você vê o filho frustrado e não atender, as pessoas não entendem que acolher o filho na frustração é uma coisa, fazer pelo filho é outra, né? Eu falo muito para meus pacientes. Não fazer por ele, né? As pessoas pegam o processo do filho, então, para dormir ele depende de mim. Para comer, eu tenho que dar a comida, se ele não come, não sabe comer sozinho. Ele não vai aprendendo a tirar a própria roupa. Então, ele não vai sabendo autocuidado nenhum. Quando ele está frustrado, eu resolvo o problema dele. Então, ele tem muita dificuldade de ser alguém lá fora. Eu não estou lá fora para resolver. Né? Então, como eu vou me colocar em situações de estresse? Porque quando eu estou estressada, é minha mãe que tem que resolver por mim. Então, a gente tem muita criança que sofre essa dificuldade, porque a mãe faz tudo por ela. E é cômodo, né? E aí a criança vai ficando totalmente perdida, os pais ficam perdidos e são inconstantes. Eu acho que eu sempre falo isso. Ou às vezes, né? Às vezes pode. Nenhum de nós lida bem com às vezes. Você chegar na garagem do seu prédio, um dia pode parar, o outro não mora, você vai falar, meu amigo, vamos decidir? Então, mas os pais fazem. Então, num dia pode. Porque eu tô cansado, cheguei cansado do trabalho. Ou então um dia eu tô muito cansada, eu te dou um esporro, dou uma gritaria que é coisa pra todo lado. Aí no outro dia eu tô de bom humor, eu deixo você fazer aquilo. A criança não aprende, a criança precisa de modelo, né? Repetição. É o que a gente estava conversando aqui em off antes de iniciar, né? Essa transmissão. Eu sinto e acho isso muito triste, né? Porque essa coisa da constância é muito importante. Isso que a Silvia falou é muito sério. Então, um dia eu tô de boa e para a mesma situação que a criança apronta, eu tenho uma atitude super, né, tranquila, não dou bronca, não faço nada, deixo passar. E no dia seguinte, se eu estiver muito estressada, eu acabo fazendo um escândalo pela mesma situação, né? E isso é muito sério porque criança pequena, ela aprende de duas formas, né? Pelo modelo e pela repetição. Então é muito comum a gente ver crianças assistindo o mesmo filme 200 vezes. Mexendo o mesmo brinquedo, né? Porque cada vez que ela assiste o mesmo filme, ela faz uma outra interpretação, ela aprende uma coisa nova, né? Então, os meus, a gente já passou por isso, né? Da criança assistir lá o Rei Leão, eu decorei de tanto que meus filhos assistiam. E isso faz parte do modelo e faz parte do processo de aprendizado da criança, né? Essa coisa de repetir. Então, os pais precisam ficar muito atentos com isso, né? Tem que ter constância e os modelos têm que ser claros para a criança, né? E às vezes a família põe a culpa na criança, né? Então, em várias situações, por exemplo, uma coisa que é comum no meu consultório, a coisa de dormir no peito. Então a mãe não quer que durma no peito. Aí ela fala, não vou dar,
Aí fala pro marido ir de madrugada no quarto, o marido vai. Aí a criança dá de cara com o marido, chora, chora, chora. Depois de 1 hora a mãe aparece e dá o peito. Então assim, ela não quer dar o peito. Aí ela faz a criança chorar durante 1 hora pra ganhar o peito. A criança imediatamente aprende que ela não precisa parar de chorar, que 1 hora o peito vai vir. E aí a mãe tá fazendo uma coisa que ela não quer fazer, que ela não acredita que ela tem que fazer, mas ela cede ao choro. E ela não consegue sair desse círculo vicioso. E pra tudo é assim. Porque aí a criança chora e ou eu tenho dó, ou eu não consigo lidar com aquele choro. Gente que chorou muito desamparado na infância, quando vê o filho chorar, vê desamparo. Onde eu vejo comunicação. Uma criança de 1 ano chorando porque tá trocando uma fralda, eu não tenho dó. Porque eu tô vendo naquilo uma comunicação, um protesto. Você vai mexer no meu corpo, eu não tô afim, eu queria brincar. Tem que ter o espaço do choro, né? O momento. Mas a criança não. A todo tempo ela tem que ser convencida de que chorar é inadequado. Você não precisa chorar. É sempre assim. Então é isso que eu demonstro pra ela. Mas, no entanto, quando ela chora bastante, é quando eu melhor atendo. Então não combina. Porque eu digo pra ela que chora... Não precisava chorar. Era só uma fralda. Já tá acabando. Quer dizer, até todo tempo eu tô te dizendo que o seu choro tá inadequado. Que você não tem motivo pra chorar. Mas, no entanto, se você tá brincando sozinho, bonzinho, eu não apareço. Dou graças a Deus. Quando você começa a berrar, em 2 minutos eu apareço. Então, a nossa relação passa muito pelo choro. Eu te atendo melhor quando você chora, mas, no entanto, eu condeno o teu choro. Então, não combina. Na verdade, não acolhe, né? Não, Exato. Não entende que em determinada idade, a única coisa que a criança pode fazer é chorar. Exato. Né? Ela não consegue ainda fazer birra, Exato. ela não consegue morder, Exato. ela não consegue fazer mais nada. Ela começa sempre com choro, essa estrada. Choro, E a gente tem que deixar... Eu sempre falo muito para os meus pacientes que quando você respeita esse momento da vida da criança, vai ter a inspiração da obediência lá na frente. Mas os pais, eles não percebem que isso é uma falta de respeito. A criança tem que estar na mesa a opção do choro. Meu amor, tia Silvia vai te examinar agora. Então, eu mostro no bicho como é que vai ser. Eu peso o bicho, faz o tum-tum do bicho, tudo no bicho. A criança fica só olhando. Então, meu amor, como é que vai ser? Você vai deixar? E às vezes a criança não quer deixar pra chorar. Então assim, tá, meu amor, a gente podia fazer brincando, não, mas você também pode chorar. A tia Silvia vai ter que te examinar da mesma forma. Sim. O choro tem que ser uma opção. E eu tenho que entender que ele não tem que gostar de tudo. Os pais têm muita dificuldade de lidar quando o filho não acha eles legais. Então eu não quero tomar uma posição em que eu não vou ser tão legal. Então eu vou ter que te dizer um não. Dá pra ser firme sendo gentil. Sim. Mas os pais não querem. Porque eles têm medo da criança achar ela chata. Eu quero ser legal. Tem vezes que não dá pra ser legal e ser mãe e pai. Você vai ter que ser firme. Isso não é ser chato, isso é ser necessário. Mas é esse o conceito que tá precisando entrar na cabeça. Né? Sim. A regularidade e demonstrar que você tá colocando limite, mas com amor, com acolhimento, com explicação. Né? Diferente de simplesmente se arrancar uma coisa da mão da criança. Sim. Por exemplo. Porque o limite, ele faz parte da nossa vida, né? Em qualquer situação. Qualquer idade. Em qualquer idade. O primeiro limite é agora na infância, mas quando ele for adolescente, você vai ter que colocar limites novamente, né? E se não aprender a fazer o limite agora, quando é pequeno, lá na adolescência vai ficar muito mais difícil, né? E na nossa idade? Sim. Fica impossível. E a gente precisa de limites agora também. Você não faz o que dá na tua telha, você tem chefe. Eu sempre falo com meus pacientes, se a gente não cuidar do Terrible 2, o filho vai virar um inquieto do banco. Né? Você chega no banco, tem 40 caras no banco. Tem sempre um cara querendo ser atendido agora, ameaçando gritar. Porque esse cara acha que todo mundo vive em função dele. Que se ele encher bastante o saco, ele consegue. Ele grita, ele taca as coisas. Tem muito adulto no Terrible 2 ainda. Sim. Né? E eu vejo que assim... tudo, a gente está vivendo esse momento agora, né? Tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser agora, né? A gente está olhando um vídeo no YouTube, entra lá um anúncio, pular anúncio em 5 segundos. A gente não aguenta esperar 5 segundos, a gente pula o anúncio, né? É tudo muito rápido, você tem que ter informação, você tem que ter tudo muito rápido. E para a criança, isso também está acontecendo, né? Então, assim, a criança grita água, a mãe corre da água. Ela fala
qualquer outra coisa o pai corre para atender. Então assim, calma, precisa saber esperar, respira, Exato. né? A gente vai ensinar se a criança. exatamente, Esperar comida, né? espera, A criança não pode esperar comida, ela começa a bater na mesa. Então, assim, e sempre depois de uma certa idade, né? A criança ainda é pequena, mas depois que ela já tá compreendendo bem o que se diz, fazer paralelos ou contar uma história em que a criança também passa por aquela situação que ela tem dificuldade. Explicar que você também passa, né? Não existe essa vida que muitos pais oferecem, a vida que não há frustração, Não. que eu só faço o que eu quero, que eu bato e eu sobe com o brinquedo, eu só faço o que eu quero, da telha eu faço. Não vai ter essa vida depois. Não existe. E aí eu não consigo criar um filho que vai ser feliz lá na frente, porque é impossível ser feliz achando que eu vou ter tudo que eu quero. Não tem como. Né? Isso é muito importante que os pais entendam. Porque eles estão formando hoje o cara que vai viver sozinho lá na frente, que vai conviver em sociedade, que tem que entender o limite do outro. Eu quero brincar com você, vai ter a sua hora de brincar com esse brinquedo, vai ter a minha. Né? Tem um cara que você pega um leão, eu quero ser o leão. Aí você solta o leão e pega um morcego. Aí eu solto, eu quero ser um morcego também. Tudo que você pega, eu quero. Então, meu amor, né? Não vai poder ser assim. Não. Então você tem que intervir com gentileza. Não é pra você ficar de saco cheio e começar a dar um esporro na criança, gritaria que não vai resolver. A criança vai se assustar, não vai resolver. Mas acolher, mas explicar, ser clara. Né? É muito importante atuar para mostrar pra criança que aquilo não tem nexo, né? E aí eu fico muito preocupada porque eu vi outro dia, não me lembro nem onde, uma propaganda de suporte para tablet, para carrinho de bebê. Meu pai do céu. Eu fiquei assim apavorada quando eu vi isso, né? Primeiro que suporte para tablet, para carrinho de bebê. Se o bebê tá no carrinho, ele não porque ele é um bebê, né? Ele é um bebê, né? E tela nos 2 primeiros anos de idade, além de ser associado com obesidade, tempo de tela, má postura, desenvolvimento emocional, a gente tem tido muito problema, né? Então, assim, eu fiquei muito assustada quando eu vi isso, né? Porque é muito complicado a gente pensar que a mãe e o pai vai entregar para uma criança, para um bebê antes dos 2 anos, um tablet, para ele ficar ali se distraindo, né? Exato. Então, se a gente fala de modelo e se a gente fala de repetição, criar filho dá trabalho, né? E precisa de muito entendimento, precisa de muito comprometimento, de disponibilidade emocional, né? Porque se o pai chega em casa, a mãe chega em casa depois de um dia de trabalho e vai para o celular ou vai para o computador e não consegue sentar com essa criança, um pouquinho olhar no olho, seja, né? Não adianta você dar um monte de brinquedo, não adianta nada. Fica quase sócio da Fisher Price. E a criança só bagunça e não brinca também, não adianta. Porque assim, criança quer a presença, né? Ela quer brincar junto, ela não quer brincar sozinha, né? Essa interação. E para ela aprender a brincar, alguém tem que ensiná-la a brincar. Alguém tem que sentá-la para ensinar. Tem muito uma coisa assim, meu filho tá entediado, e aí eu dou o peito quando ele tá entediado. E aí depois ele pede comida quando ele tá entediado, porque ele entendeu que ele tem que comer quando ele tá entediado. E aí eu dou o tablet, porque aí também ele tá entediado, ele se desentedia sozinho, mas aí eu não ensinei ele a brincar. Sim. Eu não ensinei ele que quando ele tá entediado, ele troca de brinquedo, ele pega outra coisa. Vamos propor uma nova brincadeira. Levanta um pouquinho, senta ali com ele, vamos brincar agora disso? Pra ele depois ter aquela ideia que ele mesmo brinquedo serve para várias coisas, pro lúdico poder chegar. Eu quero aprender a brincar de fato. E criar, né? Bom, chegou uma pergunta aqui da Lívia. Cadê a pergunta da Lívia? Tenho uma filha de 1 ano. Como faço para dar limite com a mania de bater? Era lá o que a gente estava, né? A gente precisava entender se é 1 ano cravado, que provavelmente não é. Quase provavelmente 2. é 1 ano e mais velha, né? Uma criança que já anda. E a gente precisa saber se ela bate em casa, bate na rua. Provavelmente ela bate em casa. Porque antes de bater na rua, a criança tá batendo em casa primeiro, né? Se tá na escolinha, né? Na creche, se bate também. Isso é importante a gente entender. Quer falar um pouco, depois eu falo. Não posso falar primeiro, você sabe. Pode. Então, assim, eu tenho uma opinião sobre o bater. A criança, quando começa a andar, né? Ela não sabe lidar com a frustração. Ela quer agora, eu quero agora, tudo que eu quero agora, e o que eu não quero de jeito nenhum. Então, se você tira uma coisa da minha mão, eu vou te dar um tapa, eu vou te dar um bico, eu vou te morder. Tem criança que até excitada bate, antes de aprender a bater com raiva. Então, assim, a criança,
nesse início da fase emocional, ela vai tacar nos pais todos os problemas dela. Eu tô irritada, eu jogo em você. Eu não vou sentar e pensar na minha irritação e me resolver sozinha. Isso os meus pais vão me ensinar, né? Isso é com o tempo. Então, assim, primeira coisa, né? Não adianta a gente ficar... A criança que não apanha, né? Óbvio que eu tô acreditando que você não bate na sua filha. Não adianta a criança te bater e você ficar assim... Não pode bater, tem que pedir desculpa. Então, isso não vai levar a nada. Isso é um passe livre pra criança ficar te batendo, tá? Não adianta você fazer isso e daqui a pouco você deu um brinquedo, a sua filha tá lá como se nada houvera. Ela entendeu que quando ela te pede desculpa, quando ela te faz um carinho, ela continua a vida normal. Nada acontece com ela. Então, quer dizer, bater é boa beça, né? Aí você vai com ela no parque, aí ela bate no amiguinho, aí a mãe do amiguinho pensa, pô, vou sair de perto dessa criança aqui, que essa criança vai virar saco de pancada. E tira a criança e o seu filho sobra com o brinquedo. O que a sua criança pensa? Nossa, bater é ótimo, porque quando eu bato, eu sobro com o brinquedo. O que apanhou é retirado de perto de mim. Então, bater é muito bom. Então, nessa situação, nunca quem bate pode sobrar com o brinquedo. Isso não existe. Você tem que ver em que situação sua filha tá batendo. Ela bate para conseguir alguma coisa, ela não pode conseguir nada batendo. Nunca, em situação nenhuma. Não vai resolver você bater, gritar. Essas coisas não vão resolver. A gente tem que entender a raiva da criança, a frustração da criança, explicar pra criança. Não, amor, eu entendo que você quer isso aqui é da mamãe, isso aqui não vai poder. Então, você também não pode querer ser legal. Então, vou dar um exemplo clássico. A criança quer pegar no seu celular. Lívia, eu não estou dizendo que é você, tá? Você é as pessoas. Quer pegar no celular. Aí eu não tô afim, né? Celular não é coisa de bebê. Mas aí a criança começa a chorar, eu deixo. Porque ela chorou, né? E eu não quero que ela chore. Aí, amanhã, ela pede o celular e eu não dou. Aí ela me bate pra conseguir o celular. Aí, eu dou o celular porque eu não quero que ela fique tão irritada assim, tão nervosa. Então, primeira coisa. Nunca recompensar a criança que bate, né? Nunca. Não pode recompensar. Não é pra bater, não é pra gritar. É pra explicar, você ficou com raiva porque aconteceu isso. É pra explicar, claro. É pra acolher, claro. Mas entender que tem que ter causa e consequência. Tem que ter um efeito. Não pode ser fazer carinho, dar beijo e abraço e ficamos todos felizes e satisfeitos, radiantes dentro de casa. A criança não vai parar de bater. Quero ouvir um pouquinho que a Joana quer complementar. Então, e é o que a gente estava falando aqui antes, inclusive, com relação não só ao bater, mas ao morder também, né? Essa coisa da consequência do seu ato é importante que a criança entenda. E é assim, imprescindível que a mãe acolha essa situação do bater e pergunte para a criança. Chega na altura dela, olha no olho dela, segura, né, firme, sem apertar muito, mas contém a criança e pergunta para ela, por que você bateu? Qual foi a razão? Você tá com raiva, você tá nervosa, você tá triste, por quê? A criança não entende ainda qual é o sentimento dela. Ela não sabe lidar com o sentimento. Então, se for raiva, né, ela precisa aprender a lidar com isso. Se ela quer dividir, se ela quer o brinquedo da outra, por isso que ela bateu, ela também precisa aprender a lidar com isso, que não é na força que eu vou tomar o brinquedo do outro, que a gente pode pedir, negociar, uma hora um brinca, outra hora o outro brinca. Então precisa entender o porquê do bater, né? E geralmente os pais veem, né? Do morder, exato. E aí assim, pedir desculpas e sair andando não muda nada, né? Então eu bati, pede desculpa e sai andando. Se meu marido dá um soco na minha cara e ele pedir desculpa, ele não vai sair com essa. Então não vamos ensinar isso para nossos filhos. Então assim, é importante mostrar, olha, o que você fez o outro sofrer. O outro tá triste, né? O outro tá com dor. Então, o que a gente vai fazer para resolver, para amenizar a dor dele? A gente precisa aprender a consertar o erro, né? Porque bateu, saiu andando, né? Assumir responsabilidade e saber que para cada ação tem uma reação. Então, assim, mas é criança ainda, ele não entende. Entende. Não entende o que é o sentimento, ainda você tá não sabe dito, lidar, né? Mas ali o limite, falar que não pode, que não é assim. Porque a criança aprende de duas maneiras.
pelo modelo e pela repetição. Então não é falar uma vez e achar que a criança entendeu, porque ela não vai entender mesmo, né? Ela entende o que você falou naquele momento. Como você reagiu, né? Isso. E você tem que fazer isso sempre. E nas situações do dia a dia dentro de casa também. Às vezes ela não bateu, mas ela teve uma atitude agressiva, com muita raiva. Precisa entender qual é de onde vem essa situação, né? Então, e essa coisa da coerência e de um padrão de comportamento dos pais é muito sério, porque às vezes a mãe não briga com a criança. Não grita com a criança, o pai não briga, não grita. Mas grita com o cachorro, grita com o irmão, o marido. Grita com o marido. Então, esse contexto a memória conflituoso, né? Cria esse comportamento na criança. Comigo ela não grita, mas está gritando com todo mundo. E a criança capta tudo isso, né? Ela é uma parabólica. E às vezes a mãe fala, não pode, mas não demonstra que não pode. Isso. Entende? O que sai da sua boca não combina com o que você está demonstrando no dia a dia. Então, ela não pode bater e você ficar com... Porque é super comum, não tô falando que é o seu caso, mas é super comum o pai ter dó da cara. Tadinha, ela bate, mas ela não sabe o que ela tá fazendo, sabe sim. Tanto que isso só começa depois que a criança começa a andar, né? Esse bater de raiva, então eu tô com ciúme. Então vai percebendo no dia a dia. A primeira coisa que a gente consegue mudar é, por exemplo, a criança tá frustrada com um determinado brinquedo que ela não consegue encaixar, uma coisa... Ensina a criança a pedir ajuda. Não, sem encostar na criança. Os pais têm mania de pegar na criança na hora que a criança ainda tá... Não vai pegar no brinquedo, mas fala, meu amor, você tá precisando de ajuda? Pede ajuda. Fica junto com a criança. A criança tende a olhar pra você, a se acalmar, e você conseguir direcionar o que vem a seguir, antes dela explodir de raiva, né? Então, acompanhar de perto essa fase é importante, porque vai ter muito, né? Vai ter muito. É porque, assim, a raiva é um sentimento, né? É uma expressão, né? Só que, assim, o que vem antes da raiva? Exato. Né? Porque, às vezes vem uma frustração, exato, às vezes vem uma ansiedade, às vezes vem um medo, exato, né? E a criança libera isso através da raiva, exato, né? Só que ela não consegue lidar ainda com isso. Exato. E a gente, o adulto, é que precisa entender e perceber o que vem antes da raiva. Exato. E tem muito uma coisa assim que os pais sem querer irritam o filho. Então a criança, quando começa nessa fase, ela precisa ser avisada das coisas, sim, né? Então às vezes você entra na farmácia com o seu filho, quando você sai da farmácia você toma um tapa, você fala, gente, o que essa criança tem? Então assim, a criança, ela não gosta de ser retirada dos lugares. Imagina, eu tô aqui com a Joana, de repente alguém entra aqui, arranca a Joana daqui, ou arranca a roupa da Joana, ou fala, Joana, você vai tomar banho agora. A criança vive essa vida, né? Onde ela tá sempre alguém decidindo a vida dela. Então vamos ter a cortesia de avisar ela o que vem a seguir, né? Ó, hoje, amanhã você vai acordar, a mamãe não vai estar em casa. Ó, a gente tá entrando aqui, a gente já vai sair. Ó, a gente tá entrando aqui no parque, a gente vai brincar, mas daqui a pouco a gente tem que ir embora. É comum você ver criança saindo do parque, esgoelando, dando pontapé em pai, soco na cara. Mas por que o pai do nada, você tá aproveitando, você tá no show do cantor que você mais ama, aí eu vou lá e te arranco. Você também não vai gostar. Mas os pais não avisam que tá acabando. Ó, a gente vai brincar mais um pouquinho e a gente vai ter que parar. Ó, vamos dar tchau pra grama? Vamos... Então assim, tá com a criança ali naquele momento, explicar pra ela, preparar ela emocionalmente, porque ela não vai dar um tapa na sua cara saindo da farmácia se você tivesse avisado que você ia entrar e sair dali. E pode parecer uma loucura. Silvia tem que avisar tudo, tem. E é assim, né? Mas pra isso tem que estar presente. Tem que estar no momento presente, olhando para tudo que está acontecendo, porque eu tô cansada de ver pai, mãe, adulto com criança no parque, no celular. Né? E dane-se como é que o cara tá brincando, né? E puxando a criança, vamos andando, né? O cara sai berrando shopping. Não sabe nem o que tá acontecendo. O cara se taca no chão, aí o pai pega, aí o cara dá uma bicuda no pai, aí o pai fica bravo, aí o pai começa a gritar com a criança. E tudo isso foi causado porque não houve conversa. Então conversa, e quando você cansar de conversar, conversa.
Vamos passar? Não, outra coisa, essa coisa de a criança vai no shopping ou no supermercado e quer tudo e faz birra. Gente, combina antes. Olha, nós vamos ao supermercado, você pode pedir 2 coisas. Exato, ou uma coisa. Hoje não vai dar pra pedir nada, meu amor. Da próxima vez, vai ter outra vez. Isso, então o combinado é muito importante. Tem que combinar tudo. Eu falei isso no vídeo de criação. Gente, combinar é básico da disciplina positiva, né? Porque aí você vira pra aquilo, o que a gente combinou? Você combina as coisas com a criança se sente avisada, se sente respeitada. Eu juro que faz diferença. Podemos passar? Podemos. Então, ó, gente, a próxima é sobre como passar pelos picos de crescimento sem trauma. Então, o trauma tá na cabeça da mãe, né? Porque o que acontece? Vamos falar um pouquinho rápido? Então, assim, os primeiros 3 meses, vamos falar 3 meses, tem criança que é 2,5 ali. A criança tá naquela fase uterina que não tem nada psicológico, a criança não vai ficar traumatizada. Muito bem. Ali entre 7 e 10 dias tem primeiro pulo, primeiro salto. É um dia que a criança fica insuportável, passa o dia no peito e a sogra fala que ele tá com cólica. Esse dia aí. A partir desse dia a criança fixa o olhar. Nesse dia que ele tá insuportável, você vai perceber que, como todos os picos, todo dia que eu saio na rua ele fica calmo. Mas nesse dia ele fica calmo, mas já ele se irrita. Passou um pouquinho, ele já se irrita. Tudo é pouquinho que dura. Aí, quando chega com 45 dias, o cara tem outra. Aí, na saída do útero, lá pra 2 meses e meio, 3 meses, o cara tem outra. Com 4 meses e meio, depois o cara vai ter lá pra aquela terrível, que é a pior zona, que é perto de engatinhar. Então, assim, a gente tem que entender que a crise é do cara. A crise não é sua, né? Só que a gente fica angustiado. Então, a primeira coisa a entender, salto de crescimento, você não é uma mãe. Não tá faltando você fazer nada. Não é que você é uma mãe horrorosa e tá deixando seu filho chorar porque você é um monstro. Porque ele tava calmo até a véspera, com tudo que você faz. No dia do salto, ele vai ficar mais irritado mesmo. E você vai ficar se matando. Então, ele tá querendo engatear, não tem o que você faz. Você pega ele no colo, ele fica bravo, porque ele quer engatear. Mas aí você põe ele no chão, ele grita, porque ele não consegue engatear. Então, a compreensão de você não pegar... as pessoas, elas veem sofrimento onde não tem. Mesmo onde tem dor, às vezes, sofrimento é uma outra coisa. Então, trauma, deixa eu te contar o que é trauma. Trauma é você deixar o seu filho chorando até ele dormir sozinho. Isso é trauma, o nome disso. Porque o seu filho para de chorar, não porque ele tá empoderadérrimo, ele para de chorar porque ele sacou que você não vem. Aí, quando você for mãe, quando o seu filho for mãe ou pai, ele vai vir desamparo no choro do filho dele. Porque ele chorou sozinho quando era criança. Então, isso é trauma. Trauma é você deixar a criança perdida sem entender o que tá acontecendo. É falar mal da criança na frente dela, sem ser pra ela. Então fica com o marido assim, nossa, mas esse garoto não é muito baixinho, não. Nossa, esse garoto, você viu o vizinho? O vizinho é maravilhoso, esse garoto. Então, isso é trauma, né? Comparação. Exato, comparação, essa memória flutuante, coisas que são ditas sobre a criança sem ser pra criança. Não faz isso dá mais bobagem. Essa ideia de, nana, neném. Eu sei que vai medir o cortisol do nana, neném. A criança tá com cortisol no teto, estressadíssima, não tá rolando, tá? Então, sai dessa ideia de que tem sofrimento e trauma no pico de crescimento. O pico de crescimento é uma coisa normal. Igual o parto. O parto é uma coisa normal, tá? Então, não tem a ver com sofrimento. Tem dor, mas não tem sofrimento. É a mesma coisa. Oi. Tudo bem, Érica? Tudo bom? Então eu acho que, não sei, se eu não respondi a sua pergunta, fala mais. E aí assim, né, essa coisa do pico do crescimento que você respondeu, mas eu vejo que os pais têm muito problema com a questão da frustração, né? Meu filho vai se frustrar se eu der bronca, meu filho vai se frustrar se eu repreender, vai se frustrar se eu não der alguma coisa, se não comprar o brinquedo, se não comer o que ele não quer, né, o que ele quer. Frustração faz parte da vida, gente. Pelo amor de Deus, você não se frustra, não? Eu me frustro direto. A gente se frustra e precisa aprender a lidar com a frustração, porque faz crescer. Mas se não aprender nos 3 primeiros anos, não vai aprender na minha idade, não. Aí fica aqui se debatendo. Precisa fazer terapia depois, assim, é melhor aprender aí logo. Então, é assim, a gente não precisa ter esse medo, né, de que a criança vai se frustrar. E deixa frustrar. Tem coisas que são necessárias. Frustrar, né? Com você é uma coisa, você largar ela sozinha é outra. Lógico, tem que ter todo o acolhimento, mas dizer não para a criança. Não pode ter esse brinquedo agora, não pode comer isso agora.
tem que dormir, né, na hora combinada. Ai, quer ficar até 2 horas da manhã É assistindo. sempre mais uma música, mais uma Sim. história. Então, meu amor, a gente vai contar 3 histórias. Agora é a última. Sim. Então, assim, combina, né? Aquela coisa. Porque a frustração faz parte do desenvolvimento saudável, né? Uma pessoa que tem tudo o que quer, na hora que quer, fica sem limite, né? Aí chega lá na frente, quando é adulto, não consegue receber um não de uma namorada, de um namorado, né? Não Do consegue chefe. receber o não do chefe. No colégio, fica aquele adolescente intragável, né? Exato. Porque não consegue seguir ordem, disciplina, nada. Então, Eu já recebi no é consultório importante. gente que fala isso pra mim. A mãe traz porque tá terrível na escola. Mas o que tá vendo? Eles querem me obrigar a fazer sei lá o quê. Mas não é isso que é ir pra escola? Mas a minha mãe não me obriga. A criança falou na minha frente. Pois então. Isso aí não existe, né? Aí, assim, precisa ficar muito claro, né, a diferença entre trauma e frustração, né? Trauma é algo muito sério, né? Muito sério. A criança, para ficar traumatizada, ela precisa sofrer abandono, negligência, emocional, afetiva, física, né, de Abuso recursos, físico. Um abuso, tudo isso deixa trauma. Agora, frustração porque não pode alguma coisa, isso é necessário, isso faz parte dos limites que a gente tem que colocar todos os dias, e da coerência e da consistência que a gente estava falando agora, né? E que vai fazer o cara lidar com a dificuldade lá na frente, porque a gente não sabe que vida o filho vai ter, né? Sim. A gente tem muito um problema que é assim, você tem dinheiro pra dar 7 mochilas pro seu filho. Aí o seu filho, ele escolheu a mochila do sapo. Aí ele entra na escola com a mochila do sapo que ele escolheu. Aí ele conhece um amigo que tem a mochila do jacaré. Aí ele chega em casa e fala, eu quero a mochila do jacaré. Aí você que é rico, levanta e compra a mochila do jacaré. Você não deve fazer isso, né? Por quê? Você vai criar aquele cara que tem a síndrome do vira-lata. O do outro é sempre melhor que o dele, né? Porque você tá fazendo isso com ele. Então, você tem que explicar pra ele, meu amor, o cara lá que tem a mochila do jacaré, ele também quer a sua mochila do sapo. É assim a vida, pra isso que a gente tem amigo. Você brinca com a mochila do cara, ele brinca com a tua, né? Essa é a vida. Então, porque depois vai ter um relógio, vai ter um tênis. E aí sempre o que o outro tem é melhor do que o que eu tenho. Porque meus pais não estão reforçando como eu sou, o que eu possuo, as minhas escolhas. Então ensina teu filho a escolher. A mãe lá de 1 ano, a Lívia, ajuda a sua filha assim, quer comer banana ou maçã, quer comer ovo ou panqueca, quer comer, escolher roupa azul ou rosa, quer botar esse sapato ou esse. A chance da tua filha aceitar fazer as coisas e não ter porradaria é maior também. Isso aí ajuda. Porque é assim, né? Não adianta a gente pegar uma cesta de frutas variadas e dar para a criança escolher, né? Ela vai ficar perdida. E a gente é que tem que conduzir a escolha da criança, né? Então, essa coisa, eu te dou 2 alternativas, você não tem outra alternativa. Isso, né? É muito bom, porque a criança participa. Isso é aquilo, né? E isso vale para tudo. Na hora de dormir, ok, a gente vai ouvir mais uma música ou mais uma história e depois você vai dormir. Combinar. Tudo é o combinado, né? Então, é assim, você quer dormir com essa meia ou com essa, né? Ou você quer dormir com a meia ou sem meia? Então, sempre você tem que ter... E a criança vai participando e vai aceitando, tá ali. Dá trampo, dá, mas ajuda. Vamos lá, tem uma Passar pra dar chupeta do dedo ali da pessoa que ficou ali pra trás. Qual o momento ideal pra colocar a criança na creche? Porque tinha pulado uma do dedo, então depois você volta, tá bom. Então o momento ideal pra colocar a criança na creche. Aí eu vou dar a minha opinião pessoal e eu quero muito que ela dê a dela. Eu tô querendo dizer mundo ideal. Você em casa que tem que botar seu filho na creche com 6 meses, não se mata porque eu falei isso não, tá? Mas a minha opinião é que a criança deveria ir pra escola depois dos 2 anos, pelo menos. 2 a 3 anos, essa é a minha opinião. Pra quem consegue manter o filho em casa numa situação ideal. Eu acho que a criança, isso não é a minha opinião, silvismo, né? Isso é uma linha de pensamento. Eu acho que a criança que vai pra escola com 6 meses é um monte de individualidade num coletivo. Ninguém forma rede de amigo com 6 meses, nem com 1 ano. Você fica lambendo o seu brinquedo e o fulaninho lambendo o brinquedo dele. A minha referência na escola com 1 ano é a tia, não é o amigo fulaninho. Não tem isso aí, né? Então, a ideia de que seu filho vai ficar super sociável se ele for pra escola com 6 meses, porque ele ficou lá com uma galerinha, não tem esse rolê, tá? Isso não tá acontecendo, isso aí. Vamos lá.
Vamos lá. Eu concordo com a Silvia que o ideal, né, se a gente vivesse num mundo ideal, seria que as crianças pudessem ir para a creche depois dos 2 anos. Eu ainda vou um pouquinho além. Eu acho que não é uma idade exatamente, mas é o quanto ela está pronta para estar no convívio com outras crianças. Então, se ela já tirou a fralda, se ela já não chupa mais chupeta, se ela já tem autonomia, ela já sabe comer bem sozinha, se ela já sabe se virar bem sozinha, se ela socializa bem, ok, eu acho que esse é o momento da criança para a escola. Por quê? A gente volta lá naquela questão que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é a questão do desfraude na escola. Que é um rolê, né? Uma luta. Ontem a gente fez uma live com professores, com as professoras do berçário, e é uma dificuldade para elas, né? Porque cada criança está num momento, não é porque a criança tem 2 anos que ela pode começar um processo de desfraude, porque se ela não está pronta ainda para isso, se ela não está madura, não adianta querer começar porque todo mundo começou. E aí o desfraude é da criança. É da criança. Tá? Isso é muito é comum assim. Você esperou, pôs lá seu filho por uma série de razões que não cabe aqui, que pode até ser numa outra live que a gente vai falar, que o seu filho chegou lá com 3 anos e meio e ele não tá pronto. Só que aí quando ele entra na escola, todos os caras estão usando cueca e as meninas de calcinha e sobrou ele de fralda. E aí, ou por espelhamento, porque ele tá vendo todo mundo ser diferente dele, ou porque ele ouve algum comentário, eu não tô dizendo que tenha 100% das chances dele ouvir, mas pode ser que ele ouça também, ele se sente obrigado a usar a cueca, que ele não tava querendo usar, tanto que em casa ele não aceita usar. Então isso é extremamente comum, eu passo meus dias vendo isso. Então entender que o desfraude é da criança, o desfraude não é do verão, o desfraude não é porque você desfraudou com 1 ano e meio, eu não quero isso, ele é ele. Então vamos deixar a criança em paz. E aí assim, essa ansiedade às vezes dos pais, né, que às vezes nem precisam colocar na escolinha, porque tem disponibilidade para ficar em casa, né? Mas tem essa ansiedade, porque precisa ir para a escola, porque precisa aprender, precisa um monte de coisa. Ela pode aprender muita coisa em casa, brincando em casa. Mas aí depende de alguém ficar com ela, lógico, e é um trampo. Lógico, isso dá trabalho, né? Criança precisa socializar com as outras? Sim, precisa, mas ela tem que estar pronta também para isso, né? Então, se você pode ficar em casa com seu filho até 2 anos, até 2 anos e meio... Se essa criança já está pronta para ir para a escola, ótimo. Agora, se não tiver ainda e você puder ficar em casa com ela, fique em casa. Eu acho que é muito bom se a mãe tem essa oportunidade, né? Ou o pai, lógico. Eu tenho muitos pacientes que ficam. E você cuidar, levar o seu filho por esse caminho, que é essa fase emocional, é outra história. Só que aí também a mãe ou o pai que se propõe a ficar em casa com o filho precisa saber o que fazer com esse filho em casa. Senão fica louco, né? Precisa ler muito, precisa aprender o que fazer com essa criança e conhecer esse mundinho dela, né? Porque ficar com a criança em casa e não promover nenhum estímulo, não brincar, não cantar, não conversar, essa criança vai ficando... E aí bota a criança na frente da televisão, que é uma coisa passiva. Aí aparece aquela criança que fica assim. Isso. Que a gente já sabe o que tá acontecendo, Então precisa conversar muito, precisa cantar. Essa criança precisa desenvolver, né? Então é muito importante que o pai e a mãe que ficam em casa com a criança saibam o que fazer com essa criança. Agora, se for para a escola... As mães que não têm o privilégio de ficar com o filho até 2 anos, 2 anos e meio, ou que não querem, né? Porque a gente também tem... Sim, claro, é um direito da pessoa. Sim, tem mãe que tem uma carreira que precisa correr atrás e que optou por isso. E que também aqui a gente não está dizendo que é certo que é errado, não tem uma receita, né? Cada família vai seguir aquilo que acha que é bom para ela. Por quê? Criança feliz... é filho de pai e mãe feliz, exato, né? De pai e mãe bem resolvido, que estão com o mínimo de culpa possível, né? Porque a gente vive pegando as culpas, né? A gente vive pegando as culpas, mas quanto menos culpa e quanto mais seguros
o casal estiver da educação do seu filho, não importa se está na creche, se está na escola ou se está em casa, né? O importante é que essa criança sinta a segurança do pai e da mãe. Agora, se você não pode ficar em casa ou não quer, procure uma escola, procure um berçário, que não o que está na moda, não o que é mais caro, não o que é mais bonito, não o que está na mídia, mas procure aquela escola, aquele berçário que siga a sua filosofia de vida, porque não adianta, a gente também estava falando um pouquinho disso aqui antes, não adianta eu ser uma pessoa que não acredito em nada, que não tenho crença nenhuma, eu sou completamente, o pai e a mãe é ateu e coloca a criança numa escola religiosa, né? Alguma coisa aí não vai funcionar direito, porque o seu estilo de vida, a sua filosofia, a sua crença precisa estar de acordo com a filosofia da escola, para não entrar em choque, né? Porque a escola vai falar uma coisa, vocês vão falar outra em casa. Então, isso é muito importante. E olhar para esse berçário e entender como é, senta lá um dia com a coordenadora, com a diretora e pergunta como é que a professora do berçário lida com a criança que morde, como é que ela lida com a criança que bate, como que ela lida com a questão do desfraude, como que ela enxerga esse processo. É importante saber isso, é importante questionar isso. Por quê? É muito comum os pais se impressionarem com a escola, né? Com o espaço físico, né? Com o tanto de brinquedo que tem, né? Para a criança passar o tempo ali. Porque tem criança que chega às 8 da manhã ou às 7 e só sai às 7 da noite. Né? Então a gente precisa saber o que essa criança faz durante todo esse tempo. E a criança não pode ficar numa sala sem estímulo, sem atividade, sem espaço, sem acolhimento. Precisa saber quantas professoras, auxiliares tem para cada X número de criança. Então, gente, precisa olhar muitos detalhes. E a coisa da comida, pra né? Escolher, isso. A escola que a gente tem muito problema, né? Eu tenho firme crença de que uma criança deveria comer nada doce antes dos 2 anos. E a gente tem bastante problema com a escola que dá suco, enroladinho de presunto, pizza de mussarela de lanche para criança de 8 meses. Isso não tem sentido. Então, isso tem que ser com a sua criança, né? Então, você tem que olhar isso. Se lá a criança vai ser estimulada a comer sozinha, né? Se a criança vai ter uma mesinha. Você chega numa escola que a criança come num lugar assim, você já sabe que a comida é líquida. Ninguém põe uma criança, isso não é seguro comer deitada. Eu não como deitada. Imagina uma criança que está aprendendo a comer. Então, quando você chega numa escola que o lugar onde você já vê um monte de coisa assim, você já sabe que essa criança não vai ser estimulada a comer. Se você faz questão disso, você precisa perguntar como é a alimentação, como vai ser oferecido, cadê o cardápio? Eu posso me meter? Vocês vão dar leite? Eu atendo muita gente que eu não acho que tem que dar leite de vaca. Eu não acho que tem que dar. Não é eu, Silvia. É uma questão científica. Leite de vaca é uma criança menor de 2 anos que mama. Isso não faz o menor sentido. Mas tem escola que obriga a dar leite. Tem que dar leite. Tem que dar suco. Aí a mãe tem que mandar fruta. Então você tem que conversar isso lá. Não adianta você chegar lá, matricula o filho e começa todo dia a criar um caso que, mas eles estão dando isso. Mas então, você pediu o cardápio antes? Você viu qual era a história? Você perguntou se você podia interferir? Se você mandasse a comida, se a decisão era sua? Tem escola que aceita. Se você mandar a comida, você pode dar até, sei lá, feijoada pro seu filho, se quiser. Então, ela tem, né? Todos esses detalhes são importantes. Saber o que seu filho vai fazer o dia inteiro. E lembrar que a gente já falou disso aqui. A escola, a criança, não porque ela aprendeu a guardar o brinquedo na escola, ela vai aprender na tua casa. É super comum isso. Na escola ele é super educado. Em casa ele é terrível. Claro, você ensinou ele? Não. Então ele não vai ficar, não acha que a escola vai fazer o teu papel, tá? Não vai. Isso é muito sério. E os pais precisam entender que a educação de base, todos os processos do desenvolvimento da criança têm que ser olhados e encarados e assumidos pelos pais, pela família. A escola não tem essa obrigação, né? Então, a escola vai ajudar os pais em todos os processos. E isso também é preciso alinhamento. Mãe, pai, tem que sentar com a professora, com a coordenadora e entender como que vão fazer esse processo.
Porque não adianta a escola fazer de um jeito e em casa a mãe fazer de outro, né? Então, vejam que é muito mais significativa a questão não só da idade que vai se colocar a criança num berçário, mas do quanto ela está pronta para isso, que tipo de berçário eu vou escolher, né? Não se impressionem com o espaço físico. Às vezes tem escolas muito mais modestas, mas que tem um atendimento de muito excelência, né? Que as professoras são bastante comprometidas, que tem lá uma linha de conduta, que tem estímulos, que a criança fica lá esse período integral, mas que a professora sabe que cada atividade que ela vai fazer com esse grupo de crianças tem um objetivo, né? Porque isso é muito importante. Eu não posso simplesmente dar uma atividade para uma criança pequena se eu não sei qual é o objetivo, né? O que eu quero alcançar com isso? Qual vai ser a resposta da minha criança? Principalmente quando você põe uma criança de 6 meses na creche. A coisa mais comum é a criança que aprende a sentar e aí vai para a escola e o pessoal mantém a criança sentada o dia inteiro. Porque é prático, claro, ficou sentado, ficou brincando, mas aí a criança toma aversão ao bruços. E eu preciso que ela queira ficar de bruços para ela conseguir engatinhar. Então se ela fica aqui, ela fica muito boa sentada, eu sou ruim de bruços, tomo aversão ao bruços. Então assim, isso precisa ser dito na escola. Precisa ser uma escola que pensa como você, que engatinhar é importante. Você tem um filho que é super físico, que na sua casa não para um minuto, sobe no sofá, sobe no rack da televisão, o cara não para. Você precisa pensar nisso, com o espaço físico do lugar que você está colocando ele. Porque essa vai ser a necessidade dele lá. Ele precisa de um lugar onde ele tenha esse tipo de estímulo. Tem um cara mais observador que fica com um brinquedo. Meu consultório tem um espaço aberto assim. Tem um cara que fica um tempão com um brinquedo, entende um brinquedo. Tem um cara que quer subir nas coisas, quer subir na mesa, quer subir no lixo. Cara que não... Então você tem que pensar nesse espaço que vai atender essa criança, né? Não é simplesmente pôr na escola porque seu vizinho pôs e é muito boa. Uhum. Tem que ser boa pra você, pra tua família. Sim, né? Isso é bem importante. Agora vamos lá. Minha filha tem 5 meses. E chupa o dedo. E não gosta da chupeta, chupa o dedo pra dormir. Devo me preocupar? Então, assim, ela chupa o dedo pra dormir hoje. Aqui é polêmico. Começou já o bagulho, assim. Ela chupa o dedo pra dormir hoje. Você deve se preocupar. A criança, depois que ela começa... Qual a frustração que uma criança de 5 meses tem? Quando ela tá com sono, por isso que ela chupa o dedo, porque ela tá com sono, isso é uma coisa frustrante. Por quê? Porque ela quer ficar naquele rolê, aproveitando o dia dela, dormir é um saco. Criança só gosta de dormir depois de festa. Negócio de criança gostar de dormir não existe. Ela tá aprendendo, tá vendo um monte de coisa. Então começa ali a chorar, põe na boca. Ótimo. Ela não tem muitas frustrações aos 5 meses, né? O máximo de frustração, eu quero pôr uma coisa grande na boca, eu não consigo, eu dou uma choradinha, mas fora o salto, não tem muita frustração. Aí um dia a sua filha vai andar. No dia que chegar esse dia que a sua filha vai andar, ela vai começar a ter uma frustração aqui, outra ali. Aí você fala que ela não pode uma coisa, ela põe o dedo na boca. Dá uma olhada na rua, quem chupa chupeta na cidade. A criança tá no cinema com a chupeta na boca, às vezes tá no restaurante com a chupeta na boca, tá brincando no parquinho com a chupeta na boca, os pais estão empurrando no carrinho, ela tá com a chupeta na boca. A mesma coisa acontece com quem chupa o dedo. Ela vai chupar o dedo o tempo todo. Existe essa chance. E aí limita o desenvolvimento emocional dela, porque ela não se frustra, porque na hora que eu me frustro, eu enfio o dedo na boca, como é que eu lido com a frustração? É igual eu, quando eu tô frustrada, eu quero comer um doce, eu vou lidar com alguma coisa, eu quero lidar com nada. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Então, o que eu sugiro pra você? Se ela não pegou a chupeta, e assim, às vezes a criança pega a chupeta, mas você não tem controle, porque de madrugada ela perde a chupeta e ela chupa o dedo. E aí você tem 2 problemas, a chupeta e o dedo. Então, assim, a não ser que a criança pegue muito a chupeta e esqueça o dedo lá para 2 meses, 3 meses, é pouco provável que essa estratégia dê certo, tá? Porque de madrugada você não tem controle, tá? O que funciona com a criança que chupa dedo é o vácuo, né? Eu não vou chupar o dedo aqui, que não tem muito cabimento, mas é o vácuo, né? Então, a retirada do vácuo é que faz a criança largar o dedo. Quando a criança é maior, existe até um aparelho que você põe aqui, é uma coisa que prende no punho, e põe uma coisa aqui que a criança põe o dedo na boca e não faz vácuo. Tem um negócio amargo que a gente passa, enfim. O ideal é tirar o dedo até uns 10 meses. Então, o ideal é você conversar com o seu pediatra pra gente conseguir tirar o dedo até os 10 meses. Existem várias estratégias para tirar o dedo, mas a minha opinião pessoal é que o dedo deve ser retirado antes da fase emocional. Eu acho
o dedo mais complicado que a chupeta. Com certeza, o dedo é da pessoa, tirar é difícil. É mais complicado, é mais fácil tirar a chupeta do que muito tirar mais, o dedo. Muito porque mais. a chupeta a gente tem... Só que ela não pegou a chupeta, né? Então não tem o que fazer. A gente tem várias técnicas aí. Eu, com relação ao dedo, e até com a chupeta, né? O dedo é mais difícil porque tá fácil, né? Exato. E é da pessoa, e ela isso. tá com sono, é difícil ela conscientemente desistir do dedo, né? Então eu acho que vale a pena usar essas técnicas antes da criança completar os 10 meses para que ela não continue a chupar o dedo, né? Agora, só emendando aí a questão da chupeta, a gente tem alguns pontos aqui até meio que divergentes em relação à chupeta, mas a gente concorda no seguinte: tem que ter limite e tem que dar, se vai dar a chupeta, o adulto tem que ter muita consciência do que é a chupeta, né? E dar somente naqueles momentos que você já fez de tudo, né? E que não tem mais o que fazer. E aí você dá a chupeta lá, a criança dormiu, tira a chupeta. Tá naquele sono profundo? Tira a chupeta, ok? E assim, não dá chupeta o dia inteiro. Não tenha um pote de chupeta para a criança saber que ela, se perder uma, ela tem outra, né? Porque o que a gente vê é que a mãe não tem uma chupeta só. Eu acho que ela pode até ter mais uma de reserva, porque se perder, se esquecer, para ela não ter que sair de madrugada comprar outra, ela tem uma lá de reserva, mas a criança não precisa saber que tem outra chupeta, né? É uma só. E tirar no tempo certo, para a criança não crescer com essa coisa de que eu tô nervosa, eu tô irritada, eu sento lá e vou chupar a chupeta. A obsessão oral que se a cria. chupeta acalma, mas também tem outras coisas que acalmam, né? Eu, particularmente, não sou contra, desde que exista limite, né? E quando a criança começa, até os 2 anos, ela tá nessa fase oral que tudo passa pela boca, né? Todas as sensações, o desejo e o prazer dela passam pela boca. Passou disso, ela já começa a entrar numa outra fase e que já é possível começar a negociar essa questão da chupeta, né? Então, assim, olha, você só vai pegar a chupeta quando a gente sair de carro. Para você tá lá na sua cadeirinha, vai com a sua chupeta. Só vai chupar a chupeta na hora de dormir. Vai negociando. Mas a criança nessa fase, né? vai negociando. Eu acho que o problema da chupeta nessa fase é que o cara, o cara que ele não consegue esperar no carro e ele tem que usar a chupeta para isso é um nível de má adaptação à vida terrível. Mas isso é o ouvido da mãe. O meu problema com a chupeta não é a chupeta em si. O meu problema da chupeta é o motivo pelo qual a avó manda da chupeta. Sim. O cara tá na maternidade, ele dorme 90% do tempo. Ele não dá... E ele já está com a chupeta pregada na roupa. Porque eu quero, quando ele abrir a boca, ele cale. Eu quero que ele acostume no berço. E pra isso ele precisa calar a boca, eu preciso enfiar a chupeta. Então, o problema da chupeta não é a chupeta em si. Isso assim, quem é mãe de menino aí já joga no Google, vocês adoram o Google, chupeta e meninos. Que assim, é trabalho aberto, disponível para todo mundo ter no Google. Como piora o desenvolvimento emocional, né? Criança com a chupeta na boca, ri pra você não vê a chupeta. Então a chupeta tem uma série de questões, né? Que eu não sou contra a chupeta, eu sou contra o motivo pelo qual dou a chupeta. Né? Tem criança que precisa de chupeta, não há dúvida. Tem paciente meu que chupa chupeta. Porque eu falei pra dar chupeta, e eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o problema é dar chupeta pra todo mundo. Cara, tem crianças que choram por motivos bem específicos e aquilo se resolve. Sim. Tem criança, depois que a criança faz 3 meses, ela vai pôr um monte de coisa com texturas muito diferentes na boca. Se a criança começa a andar com a chupeta, tirar a chupeta é muito mais difícil. Já tem um envolvimento emocional com a chupeta. Aí a criança tá na rua com o negócio da chupeta na boca, aí começa a ouvir assim, nossa, que você é grande pra chupar a chupeta, hein? Coisa feia. Pois é. E aí você vai sendo criticado por uma coisa que não foi você que comprou. Foi outra pessoa que te criou esse hábito. Então eu tenho dificuldade com o motivo pelo qual as pessoas querem dar chupeta para 100% das crianças. Né? Então eu tenho problema com isso, não com a chupeta em si. E o tempo que essa criança fica com a chupeta, né? Durante o dia inteiro. E o pior, tem ainda aquela situação da chupeta e o paninho, né? Que fica amarrado na chupeta, pendurado, forçando, fazendo força para baixo, né? E a criança cria ainda uma outra dependência que é do paninho, né? Então põe a chupeta e o paninho e tal. Então, assim... E os pais adoram isso, né? Qual é o momento, né?
precisa ser negociado. Quanto tempo você vai ficar com a chupeta? A chupeta tem que ser aquele momento assim, ok, pouquinho, não precisa ficar o dia inteiro com a chupeta, né? O problema é que é incomum esse tipo de uso. Isso é o incomum. A criança durante o dia, se ela está acordada, se ela está interagindo com a vida e com as pessoas, ela não precisa estar com a chupeta, né? Então, se ela já começou, se ela já aprendeu a comer, a introdução da alimentação, o BLW, ela tem tantas coisas para pôr na boca. Exatamente. Né? Tem o mordedor, tem várias coisas de texturas diferentes, de temperaturas diferentes, né? Ela não precisa ficar só com a chupeta. Exato. Então, é a forma de utilizar a chupeta que precisa ser repensada, né? Eu acho. Quanto tempo o recém-nascido deve dormir? Durante o dia. Durante o dia, até 3 meses. Isso interfere no ganho de peso e no desenvolvimento. Bom, então assim, o bebê, nos primeiros, até passar naquela fase que eu falei que em torno de uma semana ali, 10 dias, a criança às vezes dorme 90% do tempo. E a criança vai ter mais facilidade nesse início para dormir de dia do que de noite. Porque de dia é mó zoeira, tá mó barulheira, a sua casa tem 77 visitas, e de noite é um silêncio sepulcral. Aí você vai entendendo que é pra dar um banho logo antes de dormir, pra já fazer aquele barulho, aí você já vai entender que dorme, toma banho, mama e dorme, aí você já vai colocando a criança, aceitando aquela noite, a criança começa a dormir 3, 4, 6 horas seguidas na primeira perna, e aí depois acorda de 2 a 3 horas, ótimo. Aí no momento que a criança começa a fixar o olhar, a criança começa a precisar de estímulo de luz e sombra para dormir durante o dia. Então você começa a perceber que o sono está muito leve, que o sono dura pouco, e as pessoas têm muito medo de sair com a criança. Se todo mundo usasse sling e saísse com a criança no sling, ia ver que não tem perigo, né? Mas aí quer sair no carrinho, a criança chora no carrinho, todo mundo pega, é aquele inferno. O estímulo de luz e sombra, ele é fundamental, né? Para a criança conseguir dormir. É super comum, a mãe vai com a criança no mercado, fica 4 horas andando no mercado e a criança dorme 4 horas, entra em casa, abre o olho. Então assim, o quanto a criança tem que dormir de dia, o quanto ela fica calma. O que não pode, o bebê até 3 meses, quando ele começa a se irritar, ele tá bem. Do nada ele começa a se irritar, ele entra num looping. E aí a mulher, muito desesperada, conclui que o bebê tá com fome, aí põe o bebê no peito. Só que ele não tá com fome, ele tá com sono. Só que a gente tá sempre com medo dele tá com fome. Então aí ele começa a mamar bravo. Aí você percebe que não é fome, dá pro marido. Aí o marido tenta ninar, já não funciona. Quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas de choro. Que a gente chama de choro inconsolável do recém-nascido, que é esse looping. Então, o seu filho precisa dormir o suficiente para ele ficar calmo. Se você tá com aquele filho bem irritado, fora do pico, tá? No pico é normal ficar irritado, mas inclusive porque não dorme no pico, é por isso também que tá irritado. Mas não vai ter aquela coisa, tem que dormir 16 horas por dia. Tem criança que tem sono, que começa a ficar já 40 minutos, 1 hora acordada, depois dorme. Então, assim, os ciclos de sono, percebe que a criança está com dificuldade para dormir, já está se irritando, vai pro meio da rua. Melhor coisa que eu posso te dizer que hoje é melhor. Você mora em apartamento, seu filho está irritado 6 horas da tarde, 8, a hora da bruxa, vai andar de elevador, vai pro meio da rua, eu garanto que passa. A sua mãe, a sua avó vai falar para você usar Funchicória na chupeta, ou Colic Calm. Faz o que eu tô te falando, tenta. Se não funcionar, você dá chupeta com Colic Calm ou sei lá mais o que. Se não funcionar, você dá. Mas tenta primeiro. Vai com a sua criança no meio da rua pra você ver se ela não para de chorar nessas situações. Né? Então, entender que afastamento de útero é que vai levar o seu filho ao choro e à incapacidade de dormir. No útero, a criança é um ambiente controlado. Tá sempre escuro, sempre a mesma temperatura, sempre o mesmo barulho. E a criança faz ciclos de sono. Aqui não, aqui é totalmente descontrolado. Eu quero dormir agora, mas agora eu não posso dormir, porque tem gente me mudando de colo, porque ficar com a criança no colo parado é muito difícil. Por isso o sling ajuda, né? Então, entender que seu filho nem sempre vai conseguir dormir. Então, assim, no início, acordou, dá o peito logo e já tenta fazer dormir logo em seguida. Não deixa ficar muito acordada. Conforme vai se aproximando dos 3 meses, vai dormindo menos, mas a sua meta é que durma o suficiente para não ficar irritado. Não tem um número de horas para todo mundo igual. Infelizmente, será essa a resposta. Eu imagino que você está me perguntando isso porque a sua criança dorme pouco. Não tem problema dormir pouco se ela não passa o dia chorando. Isso é que não pode. Tá? Passar o dia chorando significa que está dormindo pouco. É isso, né? Vamos lá. Cecília pediu para comentar sobre as mudanças no fim da extragestação. Tá. O
fim dos 3 meses. Exato. Aí, né? Então, assim, a primeira coisa é entender que de madrugada o sono vai ficar muito esquisito, tá? Então você vai ter aquela criança que tá fazendo conexão cerebral. Qual que é a diferença de uma criança de 1 mês para uma criança de 3, 4? Criança de 4 meses, ela olha pra mim, eu falo, meu amor, o que foi? E a criança ri pra mim. A criança tá me vendo, ela vê um urso, ela revê, no dia seguinte ela entende que aquele é o urso que ela já viu. Ela tá compactuando, ouvindo, começa a musicalização, é uma outra história. A criança de 1 mês, ela precisa me sentir, me cheirar. Ótimo, Silvia. A criança chega com 1 mês e meio, 2 meses no consultório, eu bato no olho, a criança não pisca. Ela tá vendo vulto. Ela não tá vendo, como depois ela vai ver. Por isso que eu tô falando do luz e sombra, contrastes para fazer dormir. Só que em algum momento, entre essa fase e a fase seguinte, ela vai ter que fazer essas conexões cerebrais. Isso acontece na madrugada. Então, quando você olha o sono do seu filho de 2 meses, 2 meses e meio, ele vai se contorcer de madrugada, vai ser um sono horroroso. Você vai achar que tá... E é muito como uma pessoa, ai, Silvia, ele tá soltando muito pó, acho que ele tá tendo gases de madrugada. Então, eu vou explicar por quê, né? Seu filho não tem contenção anal, não tem, tá? Nos primeiros 2 anos não tem. Toda vez que seu filho se contorce, ele parece o boneco do posto. Então ele faz assim. Quando ele faz assim, ele aumenta a pressão abdominal e o que tiver pra sair por baixo vai sair. Se é cocô, se é pum, é pum. Se tiver coisa pra sair por cima, vai sair por cima. Então assim, ele solta pum às 10 horas da manhã, ele não chora. Ele solta pum 2 horas da tarde, ele não chora. Aí quando ele solta pum às 4 da manhã, ele tá doendo. É cólica, né? É cólica. E o cara tá dormindo, geralmente. O cara não tá acordado, chorando. O cara dormindo, se contorce, faz uns barulhos. Então, assim, isso é conexão cerebral. Então, o sono é esquisito. Às vezes a gente olha, a gente fica com a impressão que a criança não está descansando, que o sono está sendo muito agitado. Isso é o normal, é para esperar isso acontecer. Tem uma outra questão. O salto, esse último salto, né? Eu falei que o salto da 1 semana é bem rapidinho, geralmente é 1 dia, 1 noite. O de 45 dias, geralmente 2, 3 dias com noite no meio. Esse salto lá para 2 meses e meio, 3 meses, ele é um salto mais longo, tá? Então, geralmente, esse final, a criança até de noite, até tá numa fase que dorme bem, vai piorar o sono depois. Isso é super comum. A mãe fala, ai, tá dormindo tão bem, dorme 6 horas, mama 1, 2 vezes na madrugada. O sono tende a piorar depois que a criança aprende a fazer coisas, porque ela vai acordar pra fazer aquelas coisas, tá? Então, sabe pôr a mão na boca, acorda pra pôr a mão na boca. Sabe pôr o pé na boca, acorda pra pôr o pé na boca. Então, o sono piora depois que sai do útero, tá? Dessa extragestação. Mas entender que de dia, a criança tá num salto. Então, a necessidade de sono vai ser menor, a criança vai ficar mais irritada, que é o que a gente já vem falando agora há pouco, tá? Dos saltos. Então, essa fase, você vai sacar que o seu filho saiu do útero quando ele começar a coçar o olho de sono. Essa é a tua dica. Coçou o olho de sono, acabou o útero. Ele fez o primeiro movimento voluntário. Criança não sabe... essa coisa, ele tá se contorcendo pra soltar pum, não é possível. Porque se pousar uma barata no nariz do seu filho, ele não sabe tirar. Então não tem movimento voluntário nos primeiros 3 meses, então não inventa, tá? Se ele tiver deitado assim, ele não sabe trazer a mão na boca pra chupar. E ele adoraria fazer isso nos primeiros 3 meses, ele não sabe. Se ele tiver assim no pai, ele vai chupar a mão, vai chupar o pai. Depois que o cara sai do útero, ele coça o olho, ele faz alto carinho. Ele tá deitado assim, ele traz a mão na boca. Ele, quando vê um objeto aqui, ele começa a se debater, botar a língua pra fora e babar. Então, a tua dica que o útero tá acabando, o cara começa a babar, fazer cuspe, que é a entrada da fase oral, tá? Então, essa é a tua dica do comportamento. Ô, Silvia, será que todo mundo sabe o que é essa gestação extra... Eu respondi o que a pessoa perguntou, né? Mas, eu acho que é legal contextualizar isso, né? Então, assim, quando a criança... A gestação dura 1 ano, né? Na cabeça da criança, na nossa cabeça dura 9 meses. Então, quando a criança nasce... Os primeiros 3 meses, ela busca o útero a todo momento. Então, se tá aparecendo útero, eu tô calminha no colo do meu pai, tô ouvindo barulho, tô no sling, eu tô passeando, porque quando eu tô sendo ninada tem o balanço, eu tô calminha, quietíssima, dormindo, tá maravilhoso. Tudo que difere do útero, eu choro. Porque é minuto a minuto, tá aparecendo o útero, eu tô calma, eu fico... Não mais tá mais aparecendo útero, eu vou chorar e vou reclamar. Então... Entender que nada disso é psicológico, é uma insegurança física. Isso é a base do nosso edifício. A criança faz isso, ó. Que é o que o pai chama de chute, né? Eu tô procurando o meu útero aqui. Então não vai dar certo você largar a criança na cama, solta. A criança fica fazendo assim pro lado, ó.
fica totalmente solta e a criança chora, tá? Então, não vamos fazer essas coisas. Imitar o útero. Então, barulho contínuo, muito sling, muito colo. Não vai ficar com mania de colo. Os primeiros 3 meses não há aprendizado. Não tem negócio de mania de colo. Mania de do sei o quê. Essa fase não é de mania. Mania é depois. É logo depois, mas não é nessa fase. E é legal tentar fazer que a criança sinta o mais próximo do útero, né? Imitar o mais que pode. Por isso essa questão do sling é muito importante, né? De ficar ali no contato com a pele, com o calor, com o cheiro. Tudo isso ouvir o coração da mãe, isso é muito importante porque é essa fase do extragestacional que para a criança ainda né? E pra gente não. E às vezes a criança chora, principalmente no primeiro filho, que a mulher ainda tá perdida. Ela fala, o que foi, meu amor? Não vai funcionar. A criança não tá te entendendo, ela precisa que você pegue nela. Então assim, ela não vai ficar com mania de dormir com você ou de ficar em cima de você. Isso passa depois dos 3. Se você fizer o teu trabalho de dar útero nos primeiros 3 meses, eu juro que com 3 meses o seu filho vai pro chão feliz e vai querer a autonomia dele. Porque esse é o... Quem dá bastante colo no início, esse é o processo. Então não escapa do colo do início, porque aí com 3 meses seu filho vai continuar chorando e buscando aquele colo que ele não teve. Então se joga no colo. É isso. Então tem mais uma pergunta da Ilana. Sofia tem 3 anos e tem problema para dormir à noite. Você pode comentar sobre o sono nessa fase? Bom, Sofia, eu acho que a Ilana eu conheço. Sofia, assim, a criança ela tem um aprendizado de sono que não é muito tardio, né? É muito comum. A criança que depende de alguma coisa para dormir, só dorme no peito, só dorme com alguma coisa, com algum artifício. Quando aquele artifício é tirado, a criança tem muita dificuldade para dormir. Não teve esse aprendizado precoce, né? E que nunca tô querendo dizer que a criança vai falar tchau pros pais e sair andando. Rotina sempre vai ter uma história, né? Estar junto. Quanto a acordar na madrugada, em várias etapas da vida isso é normal, né? A criança ter medo, achar que tem monstro, medo do escuro, saudade dos pais, achar que o pai sumiu, quer olhar pra cara do pai. Essa fase até 3 anos é extremamente comum a criança ter pesadelo, sonambulismo, terror noturno. Então a criança acorda, berra, de repente se percebe num lugar totalmente louco, que não é onde ela devia estar, e aí ela fica nervosa. Então ainda tem todas essas coisas, uma fase... Então, dependendo da etapa da vida que a criança tá, nem todo mundo vai lidar com essas questões do sono mais cedo, né? Todo mundo passa por essa dificuldade. O cara que passou aqui antes, nessa fase ele já tá dormindo melhor. O cara que vai passar depois, ele ainda tem que fazer esse aprendizado. Como fazer isso? Então, criar uma rotina. Criança precisa de previsibilidade, né? Previsibilidade não quer dizer que todo dia tem que ser igual. A criança tem que ser avisada, né? Combinar. O que vai ser mudar durante o dia. A criança que tem uma vida que ela não tem ideia do que vai acontecer, que a vida dela é uma confusão, é difícil dela ficar confiante para ficar sozinha num quarto a noite inteira. É difícil aí, né? Porque o sono, ele é totalmente relacionado ao que a nossa vivência diária, do dia, né? Então, pra gente ter um bom sono, um sono descansado, confiar, entender como tá esse dia. Muito bem. Então, numa criança de 3 anos... A gente tem que conversar com essa criança. Muitas vezes ela não vai saber responder pra gente. Por que você acorda de madrugada? Eu tô inferindo que é esse o problema, acordar de madrugada. Quando você acorda, o que acontece que você precisa da mamãe? Sempre acolher, isso é uma coisa importante, acolher. Nunca fala pro seu filho que aquele não é o quarto dele. Seu filho veio até você, olha, aqui não é seu quarto, você tem que ir pro seu quarto. A criança, ela tá vindo, ela tá insegura. Ela não vai construir segurança se você largar ela lá, hein? Tem que ficar lá, tem que ir lá. É um trampo? Ter filho é um trampo. Tem criança que vai dar mais trabalho pra uma coisa, tem criança pra outra. Mas assim, deixar o sono tem um impacto muito grande. Então uma criança que precisa dos pais na madrugada, os pais têm que atender. E a gente pode tentar descobrir o que está acontecendo e fazer propostas. Uma criança de 3 anos, você pode propor várias coisas. Como é? Um amigo, né? Que é o objeto de transição. A criança de 3 anos, ela pega o objeto de transição voluntariamente. Uma luz que ela possa acender. Ou, ela tem medo de monstro.
Então vamos caçar os monstros antes? Ou então eu tenho um negócio muito legal que eu usava quando era criança pra matar os monstros. Então quando a gente usa isso aqui, não tem monstro que venha. Então você precisa entrar na da criança. Você precisa entender o que tá acontecendo com a criança. Mas aí se a gente já vai pro papo com a criança, ela já tá achando que ela tá incomodando, que a gente tá irritado, que ela tá atrapalhando o sono. E a hora de plantar semente com criança nunca é na hora do problema. Então se ela tem problema de sono, você não vai ter esse papo 2 horas da manhã. 2 horas da manhã você vai acolher. Você vai ter essa conversa outra hora, no café da manhã, no almoço, no banho. Meu amor, o que acontece quando você acorda? Você sente medo? O que acontece? Você não quer ficar sozinha, você tem dificuldade de voltar a dormir sozinha. Então é por isso que você chama, porque pode ser isso. Criança que dependeu muito tempo de um artifício para dormir, quando pede aquele artifício, às vezes não consegue voltar a dormir sozinha. Acorda, se vê sozinha, pô, acordei. Eu acordo de madrugada. Agora imagina se eu precisasse do cafuné do meu marido para dormir, aí é assim. Meu marido faz um cafuné, eu durmo. Aí você me liga de madrugada pra eu falar que o seu filho tá com febre. Aí eu viro, Rômulo, acorda, eu preciso de um cafuné. Esse Rômulo me largava com 1 minuto, né? Não ia durar 2 minutos esse casamento, porque não ia ter Rômulo que aguentasse. Mas pai aguenta, né? É isso aí. Então, entender que o processo de sono da sua filha tem que ser da sua filha. A gente pega pra gente o processo do filho. Então, o sono do filho não é do filho, é nosso. A comida do filho é meu, eu dou a comida pro filho. Eu não tô falando que você faz isso, eu tô só explicando como são os processos. A criança precisa sentir que ela tá empoderada dentro daquele processo para ela aceitar ele, fazer ele totalmente sozinha. Então, primeiro, acolhe. Segundo, conversa. Dá armas para ela para lidar com os medos dela. Claramente ela tá com medo ou incapacidade de voltar a dormir sozinha. Então, ela gosta de ler, a gente pode deixar um livrinho do lado. Ela acorda, a gente pode botar aquele grampo que liga uma luzinha. É uma criança de mais de 3 anos. Isso tudo é possível, isso tudo eu já fiz com o paciente. Então, primeiro a gente tem que descobrir o que tá pegando. Se é não conseguir pegar no sono, enfim, conversa. Quer acrescentar alguma coisa? Quero. E aí, assim, precisa entender também um pouquinho como é que é a rotina da casa à noite, né? Porque, em geral, os pais chegam à noite do trabalho, a criança chega da escola, tá todo mundo ainda estressado, cansado, com a cabeça né? Com a cabeça a mil. Aí é o jantar, é aquela coisa de arrumar, já preparar para o dia seguinte. Então, às vezes, na casa tem um estresse durante a noite, né? Por conta dessa dinâmica toda de se preparar para o dia seguinte, a hora do banho. Às vezes tem aquela coisa de não querer tomar banho. Então, é assim, precisa ver como é que tá esse ambiente à noite. Porque é legal ter um ambiente mais calmo, né? E começar a se preparar para o sono. Pelo menos 2 horas antes, né? Higiene do sono. Então, é importante, de repente, acalmar, tirar os eletrônicos, porque o estímulo visual aí de luz, né, e de imagem atrapalha, né? A gente sabe que atrapalha. Pra gente, adulto, atrapalha, imagina pra criança. A televisão. Então, ter uma rotina de acalmar para se preparar para dormir. Fazer uma massagem, uma respiração, um relaxamento, tudo isso. Baixa a luz, né? Baixa a luz, uma música gostosa, né? Uma historinha que seja para acalmar. Tudo isso vai preparando a mente, vai acalmando, vai baixando, né? O fluxo sanguíneo, vai baixando tudo, baixa a frequência cardíaca, baixa tudo. E a criança e o adulto também, né? Pode ter uma noite um pouco mais tranquila. É uma vez só que você vai fazer isso e vai achar que vai resolver? Não, né? Consistência. Isso é consistência, é repetição, é treino, né? É criar o hábito. Para a gente criar um hábito, a gente precisa pelo menos de 21 dias. Então, é assim, é fazer um trabalho e não achar que com uma semana tudo isso vai estar resolvido. É um processo de paciência. E também entender uma coisa que é bem importante. Como é a necessidade de atenção dessa criança durante o dia? Porque como ela falou, às vezes chega tarde, precisa ver como é essa atenção que ela recebe antes dessa hora de dormir, né? Sim. Como se ela tá bem confiante na hora que ela vai dormir. Porque a criança precisa estar confiante. Dormir não é fácil na cidade. E às vezes eu sei porque eu já fiz isso, eu já errei muito, né? A gente já fez muita besteira com os filhos.
E às vezes a gente, quando chega em casa, naquela coisa de programar, de arrumar, a gente começa a dar lição para a criança. Faça isso, faça aquilo outro, blá, 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 ensinando. Calma, à noite a criança precisa muito mais de acolhimento, segurança, de carinho, de beijo, de abraço, do que de lição. Lição, ela já ficou na escola o dia inteiro, alguém falando alguma coisa para ela fazer. Né? Então, assim, esse momento da noite é um momento de acolhimento mesmo e de carinho, né? De toque, de abraço. Eu acho que isso faz uma diferença grande. Sim. Silvia, eu acho que a gente está chegando, sim, né, estamos chegando ao fim. E assim, olha, eu tenho percebido... Tem mais uma pergunta? Acho que temos que falar só essa aqui. A coisa da escola bilíngue. Então, assim, não falar, tem uma série de coisas que não fala, né? Não falar, demorar pra falar em escola bilíngue é uma coisa comum. O cara tá aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo, tá? Primeiro entender, a comunicação da criança é boa? Porque comunicação não verbal é uma coisa muito importante, tá? Então primeiro entender se a criança se comunica. Isso é a primeira coisa. Porque o cara tem um motivo pra estar demorando pra falar, né? Que é a escola bilíngue. Então 2 anos, pra quem estuda na escola bilíngue, é um prazo totalmente normal, tá? Não é nada preocupante. É diferente de uma criança que vai para uma escola que não é bilíngue e demora 2, 3 anos para falar. Mas aí tudo isso tem a ver com o comportamento dessa criança, em como essa criança se relaciona com a família. O cara que... Você dá um passo para começar a falar, vocês não têm ideia da dificuldade que é esse passo. Esse passo é um passo que não tem volta. É o passo que eu tô dando tchau para minha fase de bebê, para a fase em que eu só choro. Então isso é um momento muito difícil, eu dar tchau para isso. Então, a gente tem que ver todo esse ambiente, como tá esse comportamento dessa criança. Se coaduna com uma criança que fala. Entende? É uma criança que de vez em quando ainda engatinha. É uma criança que tá acostumada a ser atendida só chorando, que recebe... Eu não tô dizendo que você tá fazendo isso. Tô dizendo que isso é comum em crianças que demoram pra falar. Eu acho que no seu caso, que tem um filho em escola bilíngue, eu não sei se ele não fala nada, ou se ele não fala frase, ou se ele não fala nem mãe nem pai. Isso aí é uma coisa que não dá pra saber assim numa pergunta. Provavelmente ele já fala uma palavrinha ou outra, acredito eu, tá? Que já é pra estar falando uma coisinha ou outra, sim. Posso falar? Claro, à vontade. Porque assim, com 2 anos, que é o caso dele, né? Em média, a criança fala em torno de 300 palavras, exato, né? E fala algumas frases já pequenas, prontas, já fala, né? Frases pouco elaboradas. Ela fala e entende. Exato. Né? Entende há mais tempo, né? Então é assim, é o que você falou, precisa entender como é que é quanto esse ele tá falando, falar, você fala né? 0, o cara não fala nem mãe. É diferente. Agora, eu posso falar uma coisa em relação à escola bilíngue para uma criança de 2 anos. Eu posso até ser mal interpretada, mas eu preciso falar. A gente não liga de ser mal interpretada não, aqui. né? A gente não liga disso não, viu? Eu fico pensando, por que uma escola bilíngue para uma criança de 2 anos? Na verdade, a criança brinca em inglês, porque não tem escola com 2 anos. Acredito eu que seja mais uma brincadeira em inglês, né? Não é muito escola. Eu fico pensando porque... O que será uma escola bilíngue? Né, se nessa fase que a criança ainda tá na construção da fala dela, da língua natural dela, né? Por que ela precisa aprender uma outra língua, né? Mas enfim... Mas a gente também não sabe se os pais são... Eu tenho muito caso... O consultório é a ONU. Tem paciente que é francês, a mãe é francesa, o pai é australiano, um é chinês, o outro é brasileiro. Então, assim, são casais bilíngues, e aí não tem muito jeito. Né? Então, eu tô falando com base nesses caras bilíngues aí que eu acompanho, que demora um pouco, né? Eu tenho bastante pai americano que a mãe é brasileira, ou vice-versa, e que acaba tendo 2 línguas desde de bebê, né? Nesses então, aí, casos, ok. Né? Exato. Nesses casos, eu me baseei nisso pra minha resposta, bom, na verdade. Porque se é um casal, né, brasileiro que não tem a intenção de morar em outro país tão cedo, né? Eu não vejo a necessidade de uma escola bilíngue para uma criança de 2 anos. E o que ela está aprendendo aí, né? Então, mas enfim, ok. Se é um aprendizado, de fato, aprendizado, né? Não sabemos se isso pode estar tendo impacto, né? Bom, eu acho que assim, criar filho dá trabalho. Opa! Né? Educar, participar do desenvolvimento saudável dá muito trabalho. E eu, na minha experiência nos atendimentos, nas conversas com pais e professores, eu percebo que não é a criança que tem problema. Né? Eu não sei lá no consultório se você também constata isso, né? Que não é criança que tem problema.
na verdade, são os adultos. Mas é muito difícil para que não adulto aceitar, identificam, né? Que não conseguem lidar, né, com o desenvolvimento da criança e tem os seus medos, né? As suas próprias inseguranças. Isso. Né? E estão aí envoltos por uma situação de pressão social, a indústria, né, forçando uma barra também muito grande para um consumismo exagerado, né, de tudo. E eu acho que é muito difícil para o pai e para a mãe lidar com tudo isso, né? E aí, assim, eu fico pensando, e todo mundo fala isso, né? Nossa, a gente sai do hospital e não tem um manual, né? Filho não vem com manual. O que você acha da gente... Criar um. Criar um, né, Silvia? A gente deve pensar em criar Vamos pensar em criar Acho que né? sim. Fazer uma escola aí, um treino, um desenvolvimento parental. Pelo menos né? para a compreensão das fases do filho. Eu acho que isso faz muita diferença. Você acha que os pais topariam? Eu acho que sim. Eu tento no consultório, mas isso é bem complicado. Eu queria deixar também uma outra mensagem para vocês. Primeiro, a gente sempre caga um pouco, né? Não tem como ser, não tem parentagem e maternagem perfeita. Ninguém tá propondo isso aqui. A gente tenta não cagar nas coisas importantes, mas cagar vai cagar mesmo. Agora tem uma outra coisa assim. Muitas pacientes estão lá se matando e o pessoal fala, ai, mas você tem tanta sorte. Então, assim, não existe sorte. Não existe vir com sorte porque o filho é bonzinho, é educado e o outro deu azar. O cara que tem sorte tá trampando ali com o filho, tá se dedicando. Então isso não é sorte. Isso é dedicação, é difícil, é um trampo mesmo, literal, mas não tem nada que recompense mais. Então, vale a pena. Vale muito a pena. E assim, todo mundo estuda muito para crescer na carreira, né? Para crescer profissionalmente, estuda outra língua, entra na academia. Quer melhorar em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? Criar filho é isso, exato. né? A criança não vai melhorar nos aspectos muito. Se eu não ajudar ela a melhorar nos aspectos. Exato. O pai e mãe tem que se esforçar muito. Muito mesmo. Bom, acho que tá na hora da gente acabar, né? Dá tchau. Silvia, muito bom estar aqui. O prazer foi meu. Adorei bater esse papo com você. Já faremos outros. Com os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores. Obrigada pela participação de todos, foi um prazer. Espero que a gente tenha contribuído, né, pro seu desenvolvimento aí enquanto pai e mãe. E desculpem se a gente falou alguma coisa ou não atendeu alguma expectativa. Não respondemos tudo, porque às vezes é muito pouca informação que vem na pergunta. Então, às vezes, a gente não conseguiu atingir o que vocês queriam saber, mas a gente vai ter outras oportunidades. O meu canal tem o e-mail, o canal do Papo em Casa dela também tem o e-mail. Se alguma coisa não ficou, pode mandar e-mail que a gente responde, pode comentar. Esse vídeo vai ficar no canal, então pode comentar embaixo que eu também vou responder. E um prazer que vocês ficaram aqui com a gente, foi um prazer. Obrigada, um beijo, espero que a gente possa fazer outras e contar com a participação de vocês. Tchau. Beijo, tchau.